Vamos agora à teologia de Estado de Paulo, se é que a gente pode falar. Paulo conclama a submissão às autoridades, diz que ela é instrumento de Deus, né, para promover o bem e também usar a espada para castigar os transgressores. Paulo está legitimando o Império Romano? Paulo está legitimando alguma forma e sistema de governo? Ou ele está simplesmente falando de um princípio de autoridade e quem está sob autoridade de um império deve se submeter? Professor Longini. Bom, então, gostei você iniciou, né, a teoria do Estado de Paulo. Tá. Se a gente for pensar na teoria de Estado, isso não está ali em Paulo. A teoria de Estado vem bem depois e é aí que nós temos que chegar, né, Júlio? Não, veja bem, na realidade, eu acho que Romanos 13 tem que ser entendido. Eu entendo que, de fato, nós temos um princípio da autoridade. Exatamente, o princípio da autoridade. E esse princípio ele vai ser vivenciado, né, à luz das relações sociais humanas dentro de determinados contextos. Como eu mencionei há pouco, o próprio Paulo ele não obedeceu à autoridade que ele tem que obedecer, né, que era o Sinédrio, ele apelou para o Império Romano. Pedro, João, se você vai perceber isso no Novo Testamento, você vê que existem ali momentos em que os cristãos eles reagem contra certas autoridades. Eu acho que o próprio Jesus fez isso, né, de maneira polida, né, dai a César o que é de César, etc., o que é de Deus. Mas a grande verdade é que isso, nós não podemos fugir disso. O Novo Testamento, os cristãos do Novo Testamento, eles não se arvoram contra o Império Romano, que era o elemento opressor da época. Não. Eles mantêm uma relação de submissão, porque não tinha como fazer. Os pais da igreja, os pais apostólicos, você tem isso impera até século I, II, III, IV, isso é um discurso que está presente, não tem como fugir disso. Então, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele ainda não havia estado em Roma, não tinha tido a grande perseguição romana a partir de Nero aos cristãos, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas o cristianismo ele continuou com essa ideia ou com essa mentalidade, e eu chamo a atenção para o princípio da autoridade. Esse princípio da autoridade, todos nós devemos seguir e obedecer como cristãos. Agora, é preciso entender que nós vivemos hoje, 2023, boa parte do mundo em países que passaram pelo pacto social, pelo contrato social. E a Revolução Francesa, século XIX, século XIX ou XVIII? Esqueci, enfim. A Revolução XVIII. Século XVIII trouxe para nós, de fato, essa mudança de mentalidade. Então, os países que temos, que a gente chama os países que vivem debaixo do contrato social estabelecido por constituições, estabeleceram um regime e um princípio de autoridade entre os três poderes. É isso que nós temos que entender e aí vivemos como cidadãos dentro dessas sociedades. Não podemos aceitar a ideia, como aconteceu em 1964, que boa parte dessa idiotice da Igreja Evangélica Brasileira dizia que ser submisso às autoridades era você ser submisso ao Exército Brasileiro, aos militares. Não. A nossa submissão é à Constituição da República Federativa do Brasil. E hoje, acabamos de ter um grande exemplo, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou agora inelegível, o grande exemplo do que significa uma sociedade democrática que vive à luz dos três poderes. A nossa submissão hoje não é ao presidente do Brasil, nem ao Exército Brasileiro, né? Ou seja, a nossa submissão, o princípio da autoridade se dá através da Constituição da República Federativa do Brasil. Eu digo parte do mundo vive assim porque os países muçulmanos não seguem isso. Eles têm a Constituição, muitos deles baseados no Alcorão, ou seja, é uma Constituição religiosa, a gente nem pode chamar de Constituição, ou seja, esses países não são países secularizados nesse sentido. Então, se você pega, na minha maneira de entender, aí é preciso ler Barth,
Na minha maneira de entender, Karl Barth, então, segue essa linha da estruturação jurídica, política e de poder da Europa, todos os países escandinavos, todos eles luteranos, né? E a estrutura e a relação de poder se dá nessa perspectiva, entendendo os momentos sociais, entendendo a evolução da sociedade, entendendo a evolução das instituições, é preciso um pouco a sociologia das instituições para você chegar nos dias de hoje. Aqui, as perguntas que você fez logo no início. Mas então não pegamos. Você não pode pegar a Bíblia e dar o salto do século I, anos 60, 70, para 2023, assim, nua e crua. É preciso fazer a ponta hermenêutica. Se você não faz isso, aí fica difícil. Nós vamos encontrar essas asneiras todas que a gente está vendo aí, dessa igreja, parte dessa igreja evangélica brasileira, nem sei como é que se chama isso, mas esse pessoal tão idiota, tão bitolado e tão sem tudo na vida, né? Nesse sentido. Não sei se respondi, mas esse tema a gente pode dialogar um pouquinho mais. A nossa querida Luana pode falar um pouco. A rigor, né, quando a igreja ora pelas autoridades, né, ela deveria interceder pelo presidente pelo executivo, né, pelo presidente da República, pelo presidente do Congresso e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, né, que é o poder tripartite. Agora, o que eu percebo, pastor Longini, penso que vocês percebem também, é que a inspiração de Romanos 13 para alguns, para um amplo setor da igreja brasileira, depende de quem está exercendo a presidência da República. Exato, por isso que eu digo, você não pode legitimar isso através de um presidente, porque quando o Bolsonaro era presidente, os evangélicos, a parte toda, tem que obedecer ao presidente. Mudou, agora não vou obedecer ao Lula. Então, quer dizer, é uma idiotice muito grande, exatamente. Agora é o momento de resgatar os salvos imprecatórios, né, para a parte da igreja. Luana Golim. Eu acredito que se trata também desse princípio e até de uma questão de ordem, assim, de civilidade também e de política da boa vizinhança, no sentido assim, vocês não devem ficar arrumando briga com o Estado. Então, assim, é melhor que vocês obedeçam, no sentido de que, assim, uma certa pacificação. Ao invés de ter um confronto direto, então, assim, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e assim, vocês são cristãos, estão sujeitos a perseguições ou tal, mas se forem para vocês serem perseguidos, que sejam por questões relacionadas aos princípios do reino, não por questões relacionadas a essa questão temporal, de vivência aqui, o que ainda não era Estado, né, que naquela época a gente já tá, quando a gente pensa em Estado, nesse conceito, a gente está pensando num sentido mais moderno. Mas eu vejo também que Paulo, ele tá, assim, sendo diplomático também em alguns aspectos, assim, olha, evita o confronto, faz o que está ao seu alcance, respeite as autoridades, mas, assim, em nenhum momento tem a ver com uma certa universalidade, assim, tipo respeitar autoridades logo é igual a eu ser completamente favorável a um presidente X, Y, Z. Não faz sentido esse tipo de leitura, é um tipo de leitura completamente anacrônica, e que não condiz com o que exatamente está ali, mesmo porque o cristianismo ele é bastante revolucionário em muitos aspectos. Por exemplo, o confronto, por exemplo, dos israelitas com o faraó, tipo, foi um embate ali, tipo, houve uma tipo, desobediência ali de um representante de uma autoridade. A própria Raabe, por exemplo, ela mentiu para salvar, né? E você tem em outros o próprio então, assim, em outros momentos também, entre, por exemplo, um princípio cristão e o princípio de autoridade secular, o que você respeita? Você tende a seguir o princípio cristão. Então, assim, é mais nesse sentido, eu acho que Paulo está tentando dizer. E, assim, só que eu acho que também tem uma parte bastante equivocada da leitura desse texto, principalmente... Muitos usaram esse texto para dizer que o Bolsonaro foi eleito, aquela coisa toda, esse certo messianismo em relação a um representante, a um político específico,
Mas também eu vejo que também tem uma tradição luterana aí muito forte, dessa ideia do que o próprio Lutero traz, de que o Estado é a mão esquerda de Deus, e também num sentido, assim, uma teologia mais conservadora, talvez, de entender que, assim, a soberania de Deus está em todos os aspectos que ele domina. Então, assim, do mesmo jeito que ele é senhor, por exemplo, sobre essa imagem do mal, do diabo, ele também é senhor sobre os governos. Então, ele usa, os governos acabam sendo instrumentalizados também para que esse. É como se Deus estivesse para além disso. Então, assim, ele tem o controle no sentido de que ele está para além dessas questões e que ele é maior. E eu acho que aí também que está a grande questão de Paulo. Embora ele diga que é para dar o que para respeitar a autoridade, ele também é bastante crítico quando ele diz que a maior autoridade é Cristo. E nisso ele está sendo bastante, como é que eu posso dizer assim? Ele está batendo de frente com as autoridades, com o imperador que era divino, né? Então, quando ele fala, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, por exemplo, não que Paulo está dizendo isso, mas assim, isso é extremamente transgressor, porque ele coloca Deus e César como se fossem duas coisas distintas, mas no Império Romano, o próprio César era divinizado. Então, você também traz aí o aspecto da figura de Deus e dessa ideia da soberania de Deus sobre o cosmos, sobre a história, sobre os representantes, sobre tudo que está aí. Enfim, eu acho que também é possível uma leitura nesse sentido, mas certamente não tem nada a ver com orar, né, por presidente específico, e que se a gente não fizer isso, a gente não está respeitando o princípio a gente não está respeitando e é antibíblico. Não tem nada a ver com isso. No nosso caso, então, antes de tudo, a gente deveria orar pela observância da Constituição, né? Porque as autoridades são servas dela. Num certo sentido, sim. Agora, veja bem, evidentemente que Paulo, quando diz que as autoridades são ministros de Deus, o ministro é servo nesse sentido, né? Lógico que a Luana colocou uma questão muito importante e interessante. Você vê, e Paulo menciona isso de uma maneira clara, que é você exercer a sua cidadania, ou seja, bom relacionamento, convivência dentro dos padrões morais, éticos de uma sociedade, os limites, ou seja, tudo isso faz parte, e aí nós vamos entender que existem as autoridades que têm as suas funções na sociedade, desde o vereador, o prefeito, o governador, o presidente, os juízes, sem dúvida nenhuma. E nós devemos orar por essas autoridades, todas, orar para que Deus abençoe a nossa nação, dirija a nossa nação, ilumine os nossos passos, ou seja, para que vivamos uma sociedade sem tanta violência, com segurança, tudo que nós almejamos para uma vida comum, boa, o bem social do nosso país. Sim.